E eu acho que vivo hoje muito melhor do que vivia antes. Eu vivo hoje um homem adoecido, muito melhor do que eu vivia antes um homem são. E por quê? Porque eu levo uma vida infinitamente mais rica. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ter vivido numa época que se surgiu eu vi acontecer muitas coisas, no Brasil e no mundo. A ONU disse que a Islândia é o país mais feliz do mundo. Acho fácil ser feliz na Islândia, não tem ninguém, só tem gelo, sabe. Eh, eu acho que o desafio é ser feliz aqui escondendo o celular, saindo correndo para pegar o ônibus. Os jovens hoje acham que tudo começou agora. Ninguém me convencerá que é preciso ter 20 anos para ter alegria. Por quê? Porque eu tenho 60 e sou capaz de me alegrar até comigo mesmo. Todos nós queremos ser reconhecidos, né, Uhum. todos nós almejamos ser visibilizados, não quer dizer que para ser uma celebridade, mas para ser uma pessoa e ser tratado e ter um respeito como pessoa. Tudo está aqui, né, tudo está aqui. O tal do passado está aqui, e o tal do futuro também está Também, aqui. Mas, também. muitas vezes, o passado e o futuro asfixiam a percepção do mundo, a experiência real do mundo. Acho que a proteção do mundo é você viver, estar no mundo é se proteger do mundo, porque se você fica na bolha, você está totalmente vulnerável ao mundo. Quantos assassinos de Cronos a gente não passa pela vida, né? Porque, na verdade, no final das contas vai ser isso, quando eu tô assassinando esses pequenos momentos para poder chegar num grande, eu não vejo o tempo kairos também, né, Isso, que é isso. esse o tempo da oportunidade, do Uhum. olhar. E você vai dizer: "Ah, tudo isso é uma pataquada que não vale nada". Pois é, mas isso é o que a gente Pena. chama de vida. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos. Segundo o filósofo Zygmunt Bauman, estamos vivendo os tempos líquidos. Nestes tempos, a identidade não é mais herdada, mas adquirida a partir da moda vigente. Assim como as coleções de outono, inverno, primavera e verão, tem-se também as mutações na identidade. As relações pessoais tornaram-se bens de consumo de curta validade. E o efêmero tornou-se a marca da modernidade líquida, onde tudo é volúvel, possível e renovável. E com isso, a busca pela satisfação também é volúvel, insaciável e voraz. Para entender esses tempos cada vez mais líquidos, é que existe esse podcast. Meu nome é Candice Pome, eu tenho 52 anos, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade. E este é mais um episódio do Tantos Tempos. Hoje eu tenho a honra de receber a socióloga Neca Setúbal, presidente do Conselho da Fundação TID Setúbal, e o filósofo Clóvis de Barros, autor de inúmeros livros e um dos nomes mais importantes da filosofia no Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso episódio aqui no Tantos Tempos. Prazer enorme estar com vocês. Neca Setúbal e professor Clóvis de Barros. A gente sempre começa os episódios fazendo uma pergunta para os nossos convidados, que é: quando é que a gente fica velho? Quando é que a gente fica velho, Neca? Bom, eu não sei quando que a gente fica velho, mas quando eu levei um susto com a minha idade, foi no réveillon do ano que eu ia de 59, eu faço aniversário em março, eu ia fazer 60 anos. Eu nunca fui muito de ligar para a idade, mas naquele eu estava no Rio de Janeiro vendo os fogos, tal, me deu aquele aperto. Nossa, vou fazer 60 anos, hoje eu tenho 74. E aí eu pensei: "Bom, vou fazer uma festa, vou comemorar", porque e foi muito legal, porque aí eu acho que eu reverti, sabe, aquele medo, aquela sensação ruim de 60 anos, e a festa comecei e a festa foi uma delícia, foi muito legal. Então eu acho que quando eu me senti que eu estava envelhecendo, foi nesse momento, mas as pessoas te olham, né, eu acho que aí varia um pouco, em alguns lugares as pessoas te veem como aquela pessoa mais velha,
que não tem tanto espaço, o olhar do outro também faz. E eu acho que aí depende muito do lugar, da onde você está, e aí o que que o nessa interação com o outro, como é que eu me sinto, mas em geral eu me sinto bem, tá. Muito bom. Professor Clóvis. Você me perguntou quando é que a gente fica velho, né? Olha, acho que a rigor, né, segundo a segundo. Desde o nascimento já estamos um tiquinho mais velhos do que o segundo anterior, né? E como isso é sempre muito contextual, como foi dito, né, então é claro que seremos sempre os mais velhos de alguém mais jovem, que nos olha com esse olhar, né, com esse olhar, assim, de senilidade em relação a si próprio, né. Agora, eu penso que a velhice flagrada por si mesmo, ela pode ter alguns sinais, e um deles é o é um particularmente, marcante e triste, que é a ideia do tanto faz. Enquanto ainda houver receio de morrer e, portanto, vontade de viver, eu acho que a potência de desejar viver que está ali, espanta a ideia de velhice. Infelizmente, em alguns momentos da vida, a gente começa a deixar de fazer questão de continuar. E aí, eu acho que é nesse momento que pesa mais essa sensação. Então eu estou fazendo os 60, completei agora os 60 anos, Ah. citados, né, e e claro, em muitos lugares, sou tratado como velho. Até na internet há um rapaz que nos últimos dias tem insistindo: "Olha o que eu aprendi com esse velho doido", e aí cada dia ele faz um vídeo diferente. Eu não me vejo de maneira nenhuma velho, justamente pela vontade que eu tenho de continuar vivo. Ela é tão forte, tão impressionante até, ao meu próprio olhar, que eu acho que essa vontade é uma vontade de juventude, é uma vontade de vida. E a palavra velho, ela não cabe, ela não harmoniza com isso, né. Eu sou, daquelas pessoas que estudaram um pouco de filosofia e que não concorda com grande parte do que os filósofos dizem sobre a morte. Costumam dizer que a morte não é nada, que quando a morte está, você não está mais, quando você está, a morte não está ainda, que dá na mesma, que é como se, fosse antes de ter nascido, que ter medo da morte é prova de falta de sabedoria, e piriri e pororó. Lamento, lamento. Quando você curte demais viver e curte demais viver a vida que é a sua, não é uma vida genérica, a vida que é a sua mesmo. Quando você curte estar aqui conversando e tá, enfim, amanhã onde você for estar e fazendo as coisas que você faz, é óbvio que você não quer morrer. E, portanto, a possibilidade, né, a cogitação da possibilidade da morte é perturbadora. E isso é comigo, e eu acho que é com todo mundo que gosta demais de uma coisa que não quer que acabe. Então, esse tema que você desenvolve é um tema que me é absolutamente fascinante, justamente porque, para além da longevidade como um fato, que é nunca um fato consumado, porque quando ele for consumado o assunto desaparece, perdeu relevância, eh, a longevidade é uma questão de pretensão existencial mesmo. E isso acontece quando está valendo a pena, né, quando você gostaria de
reviver o que viveu, quando você gostaria de mais do mesmo, quando você gostaria de mais de outra coisa, quando você, enfim, está ávido por experiências existenciais. Nada disso combina com o entendimento compartilhado de velho. Acho que é um pouco o que eu. E é interessante a gente pensar que se eh, ser velho é deixar de gostar de viver ou não ter tanta avidez pela vida, a gente percebe que tem velhos de todas as idades, né. Ah, não tem dúvida. Não necessariamente a gente precisa, tem velhos de 25, tem velhos de 18, Sim. tem velhos de 35, que são os momentos onde você tá com aquela o tanto faz que você tá dizendo, né. E talvez tenham períodos de vida que a gente tenha esses Sim, momentos de tanto sim. faz, né. Que a gente esteja envelhecido mesmo estando jovem. Sem dúvida, eu acho que claro que tem uma questão muito concreta, né, dentro disso tudo que o professor Clóvis falou, que é você vai tendo mais anos de vida e principalmente, talvez para mulheres seja mais forte, você vai sentindo isso no corpo, né, isso sem dúvida eu acho que é Os marcadores os biológicos, né. marcadores biológicos, exatamente, Candice. Então você sente, você olha no espelho, puxa, dá aquela, né, não é mais o mesmo, o corpo não é mais o mesmo. E sem dúvida também as questões de saúde que podem se Surgir. agravar ou não, surgir. Então tem uma questão realmente que é o corpo, e nós somos o corpo também, né, então é um todo, mas eu acho que quando você fala temos ser velho pode estar em várias idades ou em qualquer idade, eu acredito muito nisso, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a vida, para o contemporâneo, para o contexto, né, você conseguir acompanhar o contexto contemporâneo, você conseguir entender, né, as diferentes gerações, não é necessariamente mais ter menos idade, mas é conseguir entender, né, por que que uma geração pensa de um jeito, pensa do outro e tá bem com isso, porque Uhum. é isso mesmo que o mundo vai acontecendo, as diferentes gerações vão tendo diferentes olhares, visões e experimentações do seu viver. Uhum. Então eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ter vivido numa época que se surgiu eu vi acontecer muitas coisas, no Brasil e no mundo, né, eu nasci em 51. Então eu vivi muito, final dos anos 60 com todos os movimentos no Brasil, no mundo, né, eu sou contemporânea literalmente de Chico, Gil, Caetano e tantos outros, e artistas de teatro maravilhosos, Otton Bastos, Fernanda Montenegro e tal, que estão aí ainda, né, mostrando, eu acho incrível a vitalidade que eles têm hoje, mas eu acho que esse privilégio de estar nessa geração que viveu todos esses momentos na música, no teatro, na cultura, na política e depois a redemocratização, e poder estar acompanhando. Eu acho que isso é ser não é ser jovem, mas é você ser contemporâneo, é você Atual, estar vivendo, atual, né, sem e dúvida. poder vivi muitos momentos incríveis, que foi esse privilégio da minha geração. Teve outros problemas da geração, mas esses são incríveis. Mas, Neca, antes de fazer a primeira pergunta, a gente também queria dizer que é fã, né, e ouvinte do Escute as Mais Velhas, que é o seu Que podcast, legal. que é exatamente, tem essa ideia, você faz com a Sueli Carneiro, tem o foco em entender o Brasil, mas pelo olhar dessas mulheres que ajudaram o Brasil ser o Brasil que é É, hoje, né. ah, Conta pra gente por que que vocês quiseram trazer esse olhar e o que que você aprendeu nessa primeira temporada? bom, muito obrigada. Eu e a Sueli somos muito próximas, então a gente conversa bastante sobre nós somos muito próximos, somos muito da mesma idade, então com histórias opostas de vida, a gente viveu muitos momentos desta geração, muitos momentos semelhantes, né, inclusive nessa questão de criar instituições com a redemocratização, a partir daí.
E aí a gente estava muito conversando como muitas vezes os jovens hoje acham que tudo começou agora, né, perdem um pouco esse olhar da memória e desse fio da linha do tempo aí de um filósofo, historiador consegue fazer muito melhor. E a gente fala: "Bom, tem muitos livros escritos sobre essas mulheres, sobre o feminismo no Brasil, como isso aconteceu, mas hoje o podcast é uma linguagem muito mais fácil, atinge muito mais pessoas e a ideia mesmo foi isso, trazer mulheres incríveis e que as pessoas não conhecem, e não sabem que toda essa história do feminismo hoje, que eu acho que ainda estamos exatamente nesse momento com questões gravíssimas sobre essa questão do papel da mulher, e eu acho isso uma coisa inacreditável. Mas as pessoas, especialmente as jovens, e especialmente as jovens mulheres, mas não só, né, entender um pouco essa história, como foi, né, naquele momento, especialmente as mulheres que começaram na Constituinte e tiveram um papel muito pioneiro, né, nesse espaço público, né, do feminismo. Então foi com esse intuito e aí a gente começou, não somos podcasters, que nem você, não somos jornalistas, mas a gente fez e desde o começo, ah, quem estava junto com a gente, a Rádio Novelo, falou: "Gente, vai ser um sucesso, vocês vão ver". A gente estava muito numa tranquila, e realmente foi muito legal, porque é muito bom fazer, gostoso de fazer, mesmo nós que conhecíamos essa história dessas mulheres, a gente acaba conhecendo muito Sim, mais, não é? sim. Outros A lados, gente aprende a a cada gente gravação, aprende a gente é aprende isso. muito. É isso. Então, assim, mulheres incríveis, né, que superaram, que tiveram vidas no início muito difíceis, muitas delas que moraram em favela e tal, e conseguiram traçar uma rota maravilhosa, maravilhosa, né. Então a gente aprende muito e muitas e de diferentes lugares, outras empresárias, outras da área de educação, enfim. Então, é muito bom, porque a gente aprende muito e é gostoso, porque torna uma conversa, como aqui. Vida longa ao Escute as Obrigada. Mais Velhas. Quem não assistiu, não escutou ainda, escutem. Professor, o psicanalista Chris Dunker esteve aqui com a gente e ele falou uma coisa que a gente ficou muito tempo martelando depois, que é a história de que filosofia é para maturidade, é Hum. para os seus últimos anos de vida, porque é aí onde as perguntas importantes aparecem. E a gente queria escutar de você. O que que você acha disso? A filosofia é para os mais velhos? Tudo depende do que esse "é para" significa. Se é uma constatação do que acontece, é possível que ele tenha razão. De fato, a filosofia costuma ser objeto do interesse de pessoas que vão ganhando Experiência. maturidade. Não sei se interessam pela filosofia porque ganharam maturidade, Uhum. ou se ganharam maturidade porque se interessaram pela filosofia. Mas certamente eu me reportaria aos que inventaram esse nosso jeito filosófico de pensar e que asseguram todos que não existe uma idade para começar a pensar bem, nem para terminar de pensar bem. E por isso a vida inteira é uma grande oportunidade. Agora, é claro, eh, a filosofia destinada aos pré-adolescentes, ela tem certas características, aos de juventude outras características, aos mais maduros e assim por diante. É evidente que a leitura da Crítica da Razão Pura de Kant para uma criança de 8 anos pode ser um É pouco um árida, pouco chata. pode ser um pouco árida, mas, dito isso, aquilo que consta ali como ideia pode ser transformado em alguma coisa muito apetecível, de modo a interessar gente de todas Todas as as idades. idades. E acho até que é urgente que a filosofia possa ser objeto de, enfim, possa constar de currículos escolares formais, antes do que acontece, onde acontece, né, e passe a constar nos lugares em onde ela foi banida completamente.
Neca, olhando aqui para o trabalho que você faz na Fundação TID Setúbal, a gente poderia dizer que visibilidade para pessoas excluídas na periferia é uma necessidade urgente, né? E é o que vocês, de alguma forma, trabalham focados nisso há anos. E a gente queria que você contasse um pouco desse trabalho, mas também olhasse se a periferia já é invisibilizada, como estão os mais velhos da periferia? Ótima pergunta. Bom, eu acho que você já colocou um pressuposto que é super real, né, que é a invisibilidade das periferias e, portanto, dos territórios, né, que trazem, problemas muito graves. Por exemplo, cai uma chuva assim, se vai ter enchente, se não vai, então como que é. E as pessoas que moram nessas periferias, né, que são invisibilizadas, e todos nós queremos ser reconhecidos, né, Uhum, todos nós almejamos ser visibilizados. Não quer dizer que para ser uma celebridade, mas para ser uma pessoa e ser tratado e ter um respeito como pessoa, né. Então a Fundação Tide Setúbal já vai o ano que vem faz 20 anos e a gente tem uma atuação com foco agora nos últimos 10 anos, um foco de desenvolvimento das periferias urbanas e no enfrentamento das desigualdades, tanto as desigualdades de território como as questões de raça e gênero, que estão muito interseccionadas uhum, nessas desigualdades, né. E aí a gente faz muito um trabalho, Candice, que é de participação, de fazer sempre junto com a comunidade. Então isso é um mantra que a gente tem: território importa, nós não fazemos para a comunidade, fazemos juntos, e essa questão da escuta é muito forte também. Mas para não entrar mais diretamente na sua questão, a gente não tem um olhar específico para pensar a questão geracional das pessoas mais velhas, embora a gente tenha diferentes programas, é uma atuação na zona leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, num bairro que é a periferia da periferia de São Miguel, é um bairro bastante vulnerável, né, então a gente fala que o nosso sujeito é o território, então a gente tem um olhar muito transversal não é só educação ou só saúde e tal, tem uhum, um olhar como um todo. E nessa, participação e fomentar e buscar apoiar essas diferentes lideranças do bairro, no caso Jardim La Pena, a gente apoia muito. Tem muitas pessoas que têm a história do bairro, então a gente apoia muito. Tem um grupo, eles fazem vários grupos de trabalho, um deles é de memória, então essas pessoas, que são as pessoas mais velhas do bairro e que trazem as histórias, contam, fazem essas pontes, né, porque tem histórias incríveis, é um bairro que começou muito de nordestinos, hoje em dia já tem outra configuração. Mas essas pessoas trazem a história, a memória do bairro e fotografias e esse olhar, e isso é fundamental também para o reconhecimento da importância daquele bairro, da uhum, importância dessa história, importância das pessoas, né. E numa um olhar mais, vamos dizer, do dia a dia, a gente busca apoiar, a gente tem uma rede de várias organizações que atuam no bairro, de saúde e educação, da área de assistência social e tal, que a gente fomenta essa rede, e aí as questões muito mais velhos com problemas de doença, de saúde e tal, aparecem, e a gente busca sempre ir na direção das políticas públicas, então encaminhar para a UBS da região ou de um hospital da região, e nas parcerias que a gente faz, tem trabalho com as mulheres, especialmente na área de cozinha, tem uma cozinha industrial ali nesse galpão onde a gente atua, mas a gente também faz parcerias com, hã, organizações que fazem trabalhos com o corpo uhum, das mulheres, tá, com diferentes
possibilidades de corpo aí de mulheres mais velhas. Então, isso é importante também, porque a gente sabe que dentro de toda essa fragilidade social, a gente sabe que as mulheres carregam papéis que se acumulam, né. Então, ela é uma avó que cuida, ela é a mãe que Sim, ainda põe dinheiro em casa, ela que cuida da recebe família, benefícios, né, que ainda recebe alguns benefícios, e daí essa família acaba ficando ainda muito, atrelada a essa mulher que acumula essa carga gigante. é. Vocês percebem como que vocês Não, isso percebem isso? claramente lá, embora lá seja um bairro jovem, no sentido que tem muitas mulheres jovens, casadas ou mães solos, com Uhum, muitas crianças, uhum, então é um bairro mais, vamos dizer, jovem, mas as mulheres têm um papel central ali e acumulam esses diferentes papéis que você está dizendo, obviamente as mais velhas mais, mas elas criaram a partir da pandemia, que foi elas mesmo, entre elas, começou a chegar várias doações e tal, elas começaram um grupo de 4, 5 mulheres começaram a distribuir essas doações, e elas se autodenominaram guardiãs do bairro, e hoje são 290 mulheres que uhum, fazem parte, todas mulheres do bairro, uhum. e que se empoderaram muito fizeram uma mudança de chave muito grande. Acumulam vários papéis, né, mas a gente, enquanto Fundação TID, deu apoio para elas se capacitarem e tudo, então elas saíram de um olhar muito assistencialista nesse começo da pandemia, que foi distribuir realmente cesta básica, aqueles equipamentos de saúde, e hoje elas são super empoderadas, são chamadas para participar de painéis no Rio, em Brasília, vão nos outros bairros contar a história delas, e elas, com todos os problemas de sobrevivência que elas próprias têm, elas têm esse olhar para o bairro, de pensar o coletivo Coletivo, do isso. bairro, maravilhoso. E aí hoje em dia elas têm uma casa ali no bairro que elas fazem cursos, desenvolve artesanato, tem horta. É É, incrível, no incrível, porque final elas são ali, moram lá, claro, embora a periferia da periferia tenha uns lugares um pouco melhores, os lugares que têm as enchentes diretos, mas elas são de lá e conseguem tempo, e foram impressionante, né. muito reconhecidas, e isso deu para elas uma postura maravilhosa, sabe, Nossa, de assim. protagonizar, De né. protagonizar, de serem reconhecidas dentro do bairro e, até fora deles, porque elas são chamadas para irem falar em outros lugares. Então eu acho que essa capacidade que a mulher tem de estar muito ligada ao cotidiano, mas ao mesmo tempo é um cotidiano que sai fora do seu próprio Uhum, umbigo, né, elas que têm uma capacidade de acolher, de olhar e de trazer para o coletivo. Isso é generalizando, não é que os homens não possam ter. Claro que podem, e uhum, muitos homens também estão atuando em grupos de trabalho, mas eu acho que é uma característica mais da mulher de olhar, de pensar o coletivo, de saber escutar e de ter isso que é maravilhoso. Então, bom, sobrecarrega cuidar? Muito. Mas vamos trazer também para o muito positivo do cuidar, que é uhum, cuidar do bairro, cuidar da família, cuidar do bairro, cuidar do planeta, sabe. Eu uhum, acho que também tem essa possibilidade de não uhum. ficar só, não é que é só porque É muito, já é é muito. muito pesado, É, né, mas você também conseguir usar essa expertise do cuidar para uma coisa maior, né. é, impressionante. É É incrível, essas incrível, mulheres são é incrível. Professor Clóvis, falando de visibilidade, a gente sabe que há alguns anos atrás você teve um problema sério da sua saúde ocular, né, debilitando a visão. E pensando que isso possa ser uma metáfora, inclusive, para a vida, já que o papel do filósofo é olhar e fazer e trazer essa reflexão de vida, como é que você olha a vida hoje, enfrentando esses desafios da visão como algo muito objetivo, né? E como que a filosofia tem ajudado a entender tudo isso? Ai, ajudado de maneira muito, muito definitiva, muito significativa mesmo. Eh, os problemas da visão eram, na verdade, eh, problemas de outra natureza, eu que ignorava. O diagnóstico posterior identificou uma doença autoimune
que ataca também a visão. É uma doença autoimune chamada doença de Besset, e essa doença de Besset o corpo, ele, como toda doença autoimune, ele se agride e ele deflagra um processo inflamatório, um pouco generalizado, que no caso do olho, produz uma secreção que impede a visão. Então, era o que me chamava mais atenção, mas o problema era maior. A vantagem é que, uma vez feito o diagnóstico, eu posso me cuidar através da imunossupressão, que é a fragilização do próprio organismo, impedindo que ele tenha força para se agredir. Então, eu levo uma vida hoje, digamos, bastante próxima do normal, a não ser levando em conta que eu estou fragilizado e estou condenado a uma imunossupressão permanente, né? Por que a filosofia participa muito disso? Por mais que a gente ensine, leia e estude, existe uma tendência enorme da nossa mente em nos desfocar do presente imediatamente vivido, seja em nome de algum passado reelaborado, apaziguador, seja em nome de um futuro esperado e desejado. Então, como dizia Pascal, vivemos em tempos que não são os nossos, né? Assim, vagabundeando, ora entre o passado já vivido e reelaborado aqui, ou o futuro a viver e também elaborado aqui. E isso é entendido por muitos como despotencializador da vida, porque se eu estou aqui conversando com você e ao mesmo tempo a minha mente está pensando no que eu vou jantar, é claro que eu estou empobrecendo a nossa conversa, porque um pedaço da minha mente está preocupado com outra coisa. Ora, embora saibamos disso, é muito comum que vivamos aqui pensando no amanhã. E aí, a título de exemplo, eu poderia ter aceitado vir aqui por conta, sei lá, do número de seguidores, de furar bolhas, de penetrar nichos, e pataquadas semelhantes. Quando um episódio desse chega até você e a medicina diz para você, olha, vá vivendo aí e tal, né? Mas saiba que você tem uma doença rara, complicada e num nível de intensidade tipo 4.9 Não, não, não sabemos muito bem o que pode acontecer, não tem como prever, né? A gente segura com remédio, mas bom, sem falar que a imunossupressão muito radical te torna vulnerável a todo tipo né? Então, vá vivendo aí, e você pode escolher se proteger mais ou viver mais intensamente, correndo mais risco, que é particularmente a minha opção, né? Como você pode imaginar, eu dou palestra quase que todo dia, e seria o tipo da coisa a evitar completamente, porque é contato com Muita aglomerações, grandes públicos, etc. Mas não faz sentido viver de outro modo. Se for para esticar uma vida despotencializada, não me atrai. Precisa ser essa. Então, que seja menos, mas que seja como eu penso que deva ser. E a filosofia me joga a vida para onde eu estou, né? A filosofia, dessa vez, serve como um farol precioso para eu desfrutar dessa conversa por ela mesma. Eu não preciso de acontecer nada depois daqui para ter vivido bem aqui. Eu não estou aqui por causa de vantagens vindouras, justamente porque essas vantagens vindouras não têm nada de garantidas num caso assim, né? Então, Podem nem vir. Em outros tempos, podem nem vir, não. Há uma imensa probabilidade, né? Então, alguém diz, olha, você passe por um perrengue agora, mas daqui 20 anos, pelo fato de ter passado por esse perrengue, você... Mas não adianta, esse argumento para mim não me serve mais. Então, eu preciso conferir valor à vida onde ela está. E essa é uma sabedoria. Pode parecer uma bobagem, Não. mas não é?
é uma espécie de avaliação da vida ali mesmo onde ela se encontra. E, curiosamente, é no instante vivido que você fabrica o tal do passado, através da memória, de uma reconstrução, e que você fabrica o tal do futuro, através das suas projeções, das suas expectativas, etc. Tudo está aqui, né? Tudo está aqui. O tal do passado está aqui. E o tal do futuro também está Também, aqui. Mas também. muitas vezes o passado e o futuro asfixiam a percepção do mundo, a experiência real do mundo, né? Depende aí um pouco da fase da vida. Quando a vida já passou muito tempo, a tendência é se lembrar. Se lembra, minha mãe, por exemplo, ela passava muito da vida dela se lembrando das coisas que ela supunha ter vivido, que ela reelaborava, quando eu tinha 18 anos, eu passava muito da minha vida, quando eu chegar lá, quando eu vou arrebentar, quando. Ora, precisei, de certa maneira, tomar um tranco desta monta para poder, de fato, trazer para a vida o seu devido valor, para a vida da experiência, para a vida, né? Então, nesse sentido, a, A vida do veja, agora, veja né? como é tão comum, né? Eu vim aqui, até aqui com o táxi, né? E é muito comum, você entra no táxi, a vida dentro do táxi é uma vida instrumental para chegar lá, né? É muito raro você ter a sabedoria de conferir algum tipo de valor a uma corrida de táxi. Aquilo ali só serve para depois. Mas não. Eu, por exemplo, constatei que o trânsito estava bom. Por quê? Porque teve uma tempestade aqui, provavelmente houve rolhas que travaram o trânsito fora daqui, de maneira que eu cheguei rapidamente e pude, de certa maneira, degustar de uma experiência durante a semana que só domingo às 5 da manhã que era possível viver. Depois eu vim conversando sobre isso com o taxista, que me perguntou o que que eu vinha fazer aqui. E aí, a conversa não é uma conversa para matar o tempo, não é uma conversa assassina do Cronos, é uma conversa que tem valor por ela mesma, né? Onde eu pude ter abertura suficiente para me deparar com uma figura super bem-humorada, super inspirada, super para cima, super legal, etc. Ora, como você vê, a filosofia estava preparando a cama e depois a vida terminou de botar os últimos adereços para que eu conseguisse aquilo que eu nunca tinha conseguido antes, que era dar à experiência do imediatamente vivido todo o seu sabor, né? Um dia, eh, eu conversava com um amigo e disse: "Já viu como está o tempo lá fora?" Ele falou: "Não, está fechada a coisa." Aí ele abriu a persiana assim e falou: "Ah, tá bonito." Aí eu peguei e falei: "Como foi a experiência de abrir a persiana?" Pô, lá vem você com essa charopada, já abri a persiana. Eu peguei: Que experiência de abrir a persiana?" "Nossa, a textura é um barbante que você puxou? A textura do barbante, você não deu conta?" "Não, não dei." O fato da persiana ir abrindo e você descortinando o mundo progressivamente não te chamou a atenção?" "Não, não, quando eu vi já estava aberta." "Não sei o que tal." Então perceba como poderia ter sido mais rica a experiência da abertura da persiana. E você vai dizer: "Ah, tudo isso é uma pataquada que não vale nada." Pois é, mas isso é o que a gente Pena. chama de vida, é a matéria-prima mais arroz com feijão da vida, em forma de experiências, né. Então, eu digo, a filosofia, ela me ajudou demais a enfrentar os problemas pelos quais eu passei e eu passo, e eu acho que vivo hoje muito melhor do que vivia antes. Eu vivo hoje um homem adoecido, muito melhor do que eu vivia antes, um homem são. E por quê? Porque eu levo uma vida infinitamente mais rica, né. E por que ela é mais rica? Justamente porque ela, eh, espera muito menos do mundo do que já esperou, mas ela é capaz de se alegrar com o mundo muito mais competentemente do que já tinha se alegrado, percebe? Então, Nossa. nesse sentido, eu penso que, nossa, eh eu só posso agradecer, à minha história, à minha trajetória, às conspirações do universo,
a tudo que me aconteceu, por ter criado uma equação adequada para eu alcançar esse estágio existencial que eu tenho hoje, que me é amplamente maravilhoso, sim, muito adequado, muito bom. Eu só lamento, ter levado tanto tempo para alcançar isso que, sei lá, poderíamos chamar de uma certa maturidade, mas eu prefiro chamar de competência de vida mesmo, no sentido de ter adquirido condições de apreciar o que antes era quase tudo da esfera do sem graça, do sabe, estava sempre quando acontecer, quando chegar, quando for, né, sabe agora, quando eu for mestre, quando eu for doutor, quando eu trabalhar em tal lugar, quando e foi passando, as coisas foram acontecendo, e a realidade, o Eldorado prometido nunca chegava, ainda que as metas fossem Alcançadas. alcançadas, sabe. Então, tinha que ter alguma coisa equivocada. Claro que tinha, né, porque eu trocava meta por meta, tentando encher um saco que simplesmente não tem fundo. Que é a vida pelo final de semana, né? Claro. Quando o sábado chegar. Queria até aproveitar para fazer se me permitir, Claro. uma divulgação. O meu último livrinho tem como título Happy Hour é na segunda. E Olha é só. muito indicativo dessa ideia. Se você tem que esperar até sexta-feira às 18 horas para ter uma hora É feliz, isso. é possível que sua vida não feche a conta direito. Não precisa ser um exímio matemático para perceber que tem alguma coisa desequilibrada no processo e que, portanto, seria bacana se você conseguisse conciliar o seu trabalho com experiências de vida saborosas por elas mesmas, de tal maneira que você não precisasse esperar sextas 18 horas para ter uma hora feliz, mas que pudesse desfrutar delas em qualquer outro momento, mesmo concomitante ao horário de trabalho. Veja, aqui mesmo, eu me considero trabalhando, esse é o meu trabalho, meu Uhum. trabalho de divulgação, meu trabalho, esse é o meu trabalho. E eu não estou aqui com a certeza de que quando eu sair daqui e entrar ali na pastelaria ali vai ser melhor, entendeu? Happy hour é lá. Não, aqui é melhor do que lá, aqui é melhor do que no bar, aqui é melhor do que em situações ditas de lazer ou relaxamento. Aqui é melhor, é superior, eu mostro mais de mim, Uhum. eu me manifesto mais através do meu trabalho, portanto, essa vida é uma vida superior àquelas que costumam ser nomeadas de happy hour. E quantos assassinos de Cronos a gente não passa pela vida, né? Porque, na verdade, no final das contas vai ser isso, quando eu tô assassinando esses pequenos momentos para poder chegar num grande, eu não vejo o tempo kairos também, né, Isso, que é isso. esse o tempo da oportunidade, do E olhar para esse momento, de curtir qualitativamente essa conversa e de entender que a gente tá aqui gravando numa segunda-feira e está sendo um grande, não é hora Happy feliz, hour. uma hora Ótimo, feliz, não é? esse título é Que lindo, ótimo. que lindo. Então happy hour é na segunda-feira. happy hour é na segunda. Acho que não tenho feira. Acho que não tenho feira. É na segunda. Happy hour é na segunda. Anotem. É da editora Citadel, uma editora gaúcha, muito bacana, muito zelosa, muito querida, que me trata muito bem, e eu adoro publicar meus livros por eles, e Happy Hour é na segunda, já está aí à venda aí nas principais lojas do ramo. Muito bom, maravilhoso. Né, que a gente também queria escutar a sua história. A gente sabe que você vem de uma família de empresários e que a gente pode dizer que faz parte das elites. O que te levou para esse caminho da sociologia e do olhar para o coletivo? Bom, Candice, eu costumo contar que porque as pessoas falam: "Puxa, então você deve ter se rebelado contra os seus pais, contra a sua família", e eu sempre falo que não. Então, claro que o privilégio financeiro de uma família empresária é obviamente muito grande, mas eu costumo falar que o meu maior privilégio foi ter, nascido numa família com um pai e com uma mãe que tinham uma cabeça absolutamente abertas e, vamos dizer, para além do seu tempo, né. Então meu pai
Foi um empresário, mas ele também foi político, foi prefeito de São Paulo, e ele gostou muito desta passagem pela política, acabou que pelas circunstâncias não continuou. Portanto enfim, essa trajetória dele tornava uma pessoa muito aberta. Ele falava que ele era um iluminista do século XIX, mas o iluminista no senso filosófico da palavra. Então ele era uma pessoa que muito aberta ao diferente, o que hoje em dia é muito raro, né. Ele gostava de ouvir uma opinião diferente, ele falava que era muito chato que se todo mundo pensasse igual, ficar só conversando com as pessoas que pensavam da mesma forma que ele. Então eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, foi em 1970, tinha vestibular naquela época, muitas das minhas colegas, os pais proibiam de fazer USP, muito menos ciências sociais na USP naquele momento, em 1970. E o meu pai me incentivou muito, porque ele achava de alguma forma, primeiro que a USP era o que ele dizia que ou você está na USP ou você não está, só existia a USP naquela época para ele. E depois porque ele achava super interessante, ele falava ter uma filha mais intelectual e que ele pudesse conversar, discutir os textos, gostava de discutir Marx, enfim, todos os autores. Então, ah, eu tive essa sorte, esse privilégio de ter esse pai dessa forma e uma mãe que não trabalhava fora de casa, mas nós somos 7 filhos, né, então tinha bastante coisa, mas era muito aí era o oposto do meu pai era muito racional e iluminista, e a minha mãe muito ligada às artes. Hum. Então, ela muito ligada à literatura, música, artes, ela chegou a pintar um pouco, mas nada para fora e tudo. Mas que quando meu pai foi prefeito, na década de 70, ela fez um trabalho como primeira-dama da cidade, criou um grupo de voluntários Uhum. e teve um trabalho também social muito à frente do seu tempo, por isso ela trabalhou na cidade como um todo, especialmente na zona leste. E como ela faleceu, ela teve um câncer, faleceu muito cedo, ela tinha 52 anos, mas foi durante a gestão do meu pai na prefeitura, ela, ela trabalhou muito na zona leste, em São Miguel Paulista, que é onde a gente atua lá com a Fundação Tite Setúbal, que é uma homenagem a ela, Uhum. porque ela trabalhou muito lá naquela região de São Miguel. Então, tem um hospital que tem o nome dela, uma escola, um clube da comunidade. Então, a fundação é uma fundação familiar, que vem depois só tem 20 anos, né, foi começo dos anos 2000, foi uma forma de homenageá-la, porque ela fez um trabalho incrível junto com as políticas públicas, junto com a comunidade e tudo. Então eu tive esse privilégio de ter um pai e uma mãe que tinham essa cabeça, minha mãe ligada mais às artes e tudo, e o meu pai economia, política, tal, então tinha essas conversas. A gente estava sempre jantava juntos, todos os irmãos e tal, com meu pai e com a minha mãe, então tinha essas conversas e essa abertura. E aí eu acho com certeza que foi uma forma era um mundo muito masculino, porque eu tenho 6 irmãos homens, eu sou Ah, a você é a única única mulher. mulher. E depois, enfim, minha mãe morreu muito cedo, eu tinha 26 anos, mas, foi acho que a forma que eu tive de escolher o meu caminho, que não era o caminho das empresas, não ia para esse caminho, mas já hoje eu vejo isso depois, né, com clareza. Foi uma forma de me afirmar, construir o meu caminho, e eu fiz ciências sociais que me deu sempre essa visão muito do coletivo, a visão de sociedade como um todo, mas eu atuei no começo dos anos 80, ainda no final dos anos 80, eu criei uma ONG que atua com educação pública no Brasil todo, então muito antes de eu criar a Fundação Tite Setúbal, mais de 20 anos, eu atuei muito focada com educação, educação pública e tal, e que me possibilitou também viajar pelo Brasil todo, conhecer esse Brasil profundo, de como se diz,
de ir nas pequenas comunidades e tal, escolas, secretarias e tal, então me deu uma visão de mundo muito diversa, muito privilegiada de conhecer o Brasil, assim, dos seus diferentes relações e entender como essas, no caso as escolas, nesse momento que eu atuei, viajava muito, como as escolas tinham um poder muito forte dentro das comunidades, tem até Uhum, hoje, e como tem trabalhos incríveis pelo Brasil todo, né, uhum. atuando, você vai viajando, tem muitos problemas na educação, tem nas áreas sociais, mas tem muita coisa muito boa acontecendo também, Hum, e que acaba tendo um espaço muito pequeno na mídia para pra falar um pouco divulgar. sobre essas experiências, né. Mas então eu as pessoas falam: "Puxa, você não foi educada para isso", eu falo: "Eu fui educada para isso, na verdade eu fui educada". Meu pai, trabalho era um eixo, assim, fundamental da identidade de estar e também ele também tinha dentro do jeito dele, como empresário e tal, mas também uma consciência muito grande de estar fazendo, para o desenvolvimento do Brasil. Isso também era, assim, muito forte, né, a questão do trabalho e a questão de que, ah, como que as Isso empresas contribuiria. vai contribuir para o desenvolvimento do país. Então eu falo, eu fui educada desse jeito, eu tracei um caminho um pouco diferente, Uhum. mas que dialogava com tudo com que eu fui educada. E Neca, você comentou que sua mãe morreu, com 52 anos, muito jovem, né. E a gente pode dizer que você não assistiu sua mãe envelhecer, porque ela morreu antes Não, disso. é verdade, eu nunca pensei nisso, assim, desse jeito, estando E aqui. e e é muito interessante pensar como é que você, eh, traçou o seu próprio referencial, o seu próprio parâmetro de velhice, porque a mulher que te antecedeu não chegou a morrer velha, né. Como é que você está envelhecendo sem esse referencial? Como é? Bom, primeiro, assim, é verdade, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas porque a minha mãe, ela é uma referência para mim até hoje, muito forte, é incrível, porque, o meu filho mais velho tem 48 anos, faz 48 anos que ela faleceu, porque foi exatamente nesse mesmo ano. Mas eu tenho, assim, assim, essa revisitar muito de ressignificar a história dela ao longo do tempo, Hum, sabe, muito. Então ela escrevia muito, então tem um monte de diários, muitas coisas que ela deixou, cartas e tal. Então eu muito vou atrás desse ressignificar. Acho que quando você fala, o velhice tem vários a gente carrega vários anos, né. Por conta de que eu comecei a atuar nas questões das desigualdades sociais, comecei já bastante já desde de 2015 mais ou menos, a entrar muito sobre as questões raciais, começar a ler muito sobre isso, autores brasileiros e autores africanos. Eu comecei a olhar também a minha história sobre esse prisma da ancestralidade, vamos dizer assim, que é você buscar, né, uhum, não só você buscar as histórias do seu passado, mas como isso te compõe hoje. Eu não estou aqui sozinha, eu tenho muitas muitas pessoas que fazem parte dessa minha história, da minha uhum, ancestralidade, e eu vou muito justamente das mulheres, é onde eu tenho mais, assim, desejo e fui atrás e tal, as histórias da minha mãe muito, mas da minha avó, da minha bisavó e tal. E então eu acho que eu fui trazer não, embora eu não a vi envelhecer, mas eu fui trazendo vários significados dela para minha vida hoje, ao longo da vida dela, da minha avó e da minha bisavó, e trazendo isso para a vida hoje. E eu acho que eu trago muito o olhar de ver mulheres que eu admiro e que estão envelhecendo e que eu acho que essa capacidade de continuar ligada ter curiosidade, continuar ligada no mundo, nas uhum, coisas que estão não precisa entender tudo, última geração da inteligência artificial, não é isso, uhum. mas está sabendo que isso está acontecendo, está tendo esse olhar. E eu vejo muitas mulheres que estão envelhecendo e que
têm esta Sim, capacidade, né, de sim, que estão acompanhando, estão se colocando em acompanhando. movimento para É acompanhar, isso, esse né. é um bom termo, se colocando em movimento de, como o Cláudio falou, o professor, de não estar em casa parado, Tanto faz, tanto né. faz, ou com uma proteção do mundo. Acho que a proteção do mundo é você viver, estar no mundo é se proteger do mundo, porque se você fica na bolha, você está totalmente vulnerável ao mundo, Muito né. bom isso, estar no mundo é se proteger do mundo, é. Professor, você definiu uma vez que o parâmetro de sucesso hoje é o capital econômico e o capital simbólico. E as redes sociais, elas explodiram esse conceito, né, isso viralizou. Então, tenho que parecer rico e tenho que parecer famoso. Como é que você acha que esses jovens de hoje olham para esses parâmetros de sucesso e como é que eles vão amadurecer? Porque no final das contas eles têm as redes sociais todas também mostrando esse caminho. Como é que vai ser para esses meninos envelhecerem com todas essas expectativas? É preciso que haja condição de oferecer-lhes um ponto de vista alternativo, crítico. E eu penso que a instituição escolar, ela deve trazer a técnica para dentro, mas não para ensinar a usar, porque ensinar a usar, o aluno já sabe melhor que o professor. A técnica deve vir para a escola para ser objeto de reflexão. Até que ponto ela nos convém, até que ponto ela é inadequada, quais são as consequências do seu uso abusivo, que tipo de projeto ela promove, que tipo de propósito Ela ela serve. autoriza, porque senão caímos no que a filosofia do século XX convencionou chamar de mundo da técnica. Assim, vamos dizer, na tradição, a técnica é um instrumento para alcançar um propósito, um fim. Então, você quer chegar lá e você monta um esquema para chegar lá e a técnica te ajuda a chegar lá. O mundo da técnica é uma inversão onde a técnica passa a valer por ela mesma e passa a ter valor por ela mesma, independentemente do que aconteça depois. Você entende? Você comprará um tablet 38 ou um smartphone 42, porque ele é o smartphone 42. Assim, Sim, aquilo vale por si. Não está inserido, num projeto, não está inserido na busca de um propósito. Então, eh, eu imagino que, muito embora seja do interesse de todos aqueles que são ávidos pela aceleração da circulação do capital e a consequente concentração do mesmo, que o consumo se torne cada vez mais alucinado, desenfreado e acrítico. uhum. E eu penso que nessa esteira passa um pouco a deslegitimação do idoso, porque o idoso é na sociedade aquele que tem ainda condição de refletir criticamente sobre a alucinação consumista, sabe. Então, de certa maneira, o mundo do capital patrocinou uma certa deslegitimação do idoso, levando de roldão a própria figura do professor, do mestre. Uhum, Veja, por exemplo, o professor, quando eu deliberei ser professor, o professor era pobre, mas era respeitado. uhum, Hoje ele continua pobre, mas, ele uhum, apanha em sala de aula, ele apanha em sala de aula com o apoio dos pais, ele apanha em sala de aula sem que a sociedade se insurja contra isso, ele apanha em sala de aula sem que isso traga nos meios de comunicação maior consternação. Quando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, eu tô falando da nossa sociedade, eu Uhum. não estou me referindo a abstrato. terras distantes. Quando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do atual governo, para deixar claro que nós estamos, né, falando de agora, né, sugere que ou informa que há uma média de 10 casos de violência física contra professor na rede pública por semana, Nossa. por semana, e isso, Não, assim, causa não espanto. causa maior Comoção, problema. né. Causa. Então, essa é a nossa sociedade, uma sociedade que aceitou tranquilamente primeiro, uma desvalorização econômica do trabalho do professor, que acabou levando consigo uma desvalorização social, política, etc. De tal maneira que nós corremos o seríssimo risco de não ter mais profissional
docente para dar aula? Porque quem é que vai querer encarar uma aventura com esse nível de hostilidade, né? Então, qual é a minha E ideia? sem reconhecimento, né, Corremos, professor? pois é, zero. Corremos o risco. Hostilidade sem reconhecimento. Isso. Corremos o risco de, sabe, de estarmos inscritos numa instância ideológica de tal maneira hegemônica que ela não encontra nenhum tipo de contraponto, sabe. Quer dizer, o que que é uma vida que deu certo? Pergunte aqui. É o rico e famoso. Quem é? 40 milhões de seguidores, ganha não sei quantos milhões. Pô, acabou a discussão. E se você porventura ponderar, mas espera aí, vamos imaginar que um determinado ator que tenha ganho o Oscar e que seja conhecido no mundo inteiro, portanto que satisfaça todos os teus critérios de Sucesso. notoriedade, Uhum. né? Ele tenha acumulado um patrimônio compatível com essa notoriedade, portanto alguém milionário, alguém riquíssimo e alguém conhecido no mundo inteiro, de qualquer lugar do mundo que descer, causa alvoroço. E essa pessoa desiste de viver. Ora, não é suficiente para você se perguntar: será que vale sempre? Será que essa equação dinheiro mais fama é igual felicidade é uma equação irrefutável? Será que a vida não tem outro tipo de valor? Será que não tem na vida nada que possa torná-la auspiciosa, que não seja inscrita no capital, no ganho de conforto material e no ganho enfim, de adesão, de Uhum. notoriedade, de seguidores, etc, etc. Então, e se você, por exemplo, ponderar que essa submissão da vida à busca de seguidores torna você um produto à venda à mercê de uma demanda que você não controla, e você perde de si completamente qualquer possibilidade de vida autêntica, porque você estará produzindo conteúdo e, portanto, produzindo vida de si mesmo para agradar aquilo que você supõe agradará ao maior número. E você então se torna escravo de um capataz genérico, Uhum. cujos humores você não controla. Na escravidão de um capataz só, você vai aprendendo a entender o que o capataz tolera e o que o capataz não tolera, e se você tiver alguma astúcia, você leva ele no bico. Esse senhor é um Impossível. senhor tirano demais, cruel demais, porque ele muda o seu humor rapidamente e aquilo que funcionava ontem, hoje já não funciona mais, e você se vê obrigado a produzir experiências de vida como produto à venda para poder ver se você agrada ainda esse ou aquele. Uhum. E o que é mais incrível, porque o que significa ser uma celebridade? É evidente que se você tá com 5 mil seguidores e passar a ter 50 mil, você comemora, mas um segundo depois você fala: pô, mas enquanto não tiver 500 mil, não sou ninguém. E aí, quando tiver 500 mil, não, agora eu quero 5 milhões. E depois, não, mas espera aí, a Anitta ou não sei quem tem 40 milhões. Depois o Cristiano Ronaldo tem 500 milhões. Pô, será que você não se dá conta que você vai morrer antes? Porque os números, eles são infinitos. Eu, quando completei um X número redondo de seguidores, eu ganhei placa, um negócio assim da plataforma, parabéns. E aí ele diz: você ganhou, você tem X seguidores, agora rumo a 2x. Já seria suficiente para dizer: ô tonto, quando eu chegar em 2x, ele dirá rumo a 4x, nunca haverá saciedade, nunca haverá Nunca. contentamento, nunca haverá alegria, nunca. Então, ora, temos que fabricar instâncias de discussão a respeito Exato. de uma vida boa que possa transcender as obviedades de um senso comum esmagado, achatado. Não, e se isso é assim para a maioria, aí, Neca, Sim. como é que você acha que esses parâmetros de sucesso impactam nos jovens da periferia, por exemplo? Isso é uma grande discussão hoje, né, Candice, uma grande. Nas últimas eleições, a gente viu um candidato que fez muito sucesso nas periferias, a gente assistiu isso, eu assisti a isso literalmente, que pregava exatamente isso que o professor falava, quer dizer, ser empreendedor de si mesmo
e você ganhar rios de dinheiro com isso. O sonho que era muito para o futebol Uhum. continua, mas hoje é ser influencer, né. Sim. E em todas as classes sociais, Todas, diga de claro, claro. passagem, É. da alta à Claro. baixa, é Exato. ser influencer com milhões de seguidores e ganhar muito dinheiro. Então isso chega também na periferia, e agora, se a gente vai aprofundar mais, e eu acho que tem saído algumas pesquisas bem interessantes sobre o comportamento dos brasileiros e tudo, tem por trás também disso tudo, no caso das periferias especialmente, Uhum. tem um desejo de não ter patrão. E aí eu acho que é para se repensar, né, por que que tem esse desejo tão forte De ser o de patrão de si mesmo. mas de não ter patrão, porque não quer porque se sente desrespeitado, Não quer ter uma hierarquia, não quer ter respeitar uma uma hierarquia. hierarquia, tem uns horários, enfim, tem uma série de questões, mas tem uma questão também para pensar, é essa de que eles falam muito e com razão, é não se sentir visibilizado e nem respeitado nesses empregos. Vai, não dá para Sim. generalizar, porque as coisas são diferentes, mas o que é generalizável é que o alto índice das pesquisas que estão aprofundando por que quer ser empreendedor, por que quer ser influencer, tudo bem, quer ganhar dinheiro, tem Uhum. toda uma coisa, mas tem um forte componente de não Uhum. querer ter patrão também, Uhum. né. Então são mundos diferentes que a gente tem que buscar entender, e também infelizmente um mundo muito violento, né, e um Exato. Brasil muito violento que a gente tem que reconhecer, que o professor estava falando antes, Uhum. que é um país violento, É. né. Todos os dados, gente, os dados de feminicídio hoje, essa semana, domingo 2 aqui em São Paulo, nas últimas semanas, é um negócio, assim, revoltante, inacreditável. É. E tem uma lei, tem punição, né, somos um país punitivista, mas não está adiantando, é algo antes que a gente tem que fazer, Uhum. antes de chegar nisso. Uhum. Não adianta, porque se ele vai ficar 20 anos ou 25, ele não vai deixar de matar, Uhum. porque aumentou um pouquinho a pena dele, não é por aí, eu não sei como é que é, não tenho É. essa resposta, mas é revoltante, né, é um país muito violento, porque a violência é dentro de casa, então, embora a família seja dos valores mais prezados pelos brasileiros, é dentro dessa família que se mata as mulheres. Sim. Então, Ou seja, tem muito trabalho para ser feito, né, trabalho e a social, gente se trabalho de educação. debruçar né, a sociologia, a Sim. filosofia, a antropologia, tentar entender, porque aparentemente são paradoxos, né, é na família, a família é o maior valor e é dentro da Que família acontecem. que acontece. É. E tem muito trabalho pela frente, a gente sabe, mas eu queria te perguntar, Clóvis, que você uma vez falou que não tem essa vontade de ir pra praia e não fazer nada, né. Explica pra gente o que hoje, com base em tudo que você já falou sobre, né, viver o tempo presente, o que que tem te dado mais prazer fazer? Bom, queria apenas sugerir que, durante muito tempo, na vida estudantil e na juventude, a gente imaginava uma sociedade onde as pessoas, Sim, digamos, mais pobres lutassem por uma melhor condição de vida, mas lutassem coletivamente, né, coletivamente, buscando sim. uma melhoria de condição de vida para Coletivo. todos. Vamos juntos mudar. Uhum. O que acontece é que, eh, há uma busca de transformação, mas é uma busca de transformação onde cada um É individualmente busca individual. mudar de lado. Quer dizer, eu quero eu passar para o lado de Uhum. cá e, de preferência, contar com os mesmos privilégios de quem hoje é privilegiado do lado de cá. Não quero todo mundo. É Uhum. mais ou Não menos quero, ao como contrário, quero me você tem 1000 diferenciar. pessoas concorrendo numa corrida e todos chegam em primeiro lugar. Imediatamente você fala: "Pô, eu chegou em primeiro lugar, mas todo mundo chegou em primeiro lugar, não sei se eu Como vi se não tanta tivesse nem graça". O graça. que eu É. quero é Não, não tem eu me dar valor. bem, o que eu quero é eu me dar bem, né. Na hora que você, eh percebe, né, o discurso, eu diria, de ascensão social, de alpinismo, de mudar de vida, etcétera, é um discurso,
estritamente individualizado, particularizado. Não há, portanto, o que chamávamos antigamente de consciência de classe. Não, Nenhuma. 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 Pelo contrário, a alegria suprema será integrar o grupo dos privilegiados, mantendo os demais aonde eles se encontram, porque assim, por contraste, eu me sentirei eu ainda me mais sobressaio. feliz. Então, Uhum. esse é um primeiro ponto. Em relação à sua pergunta, né, eu eu quando digo que não quero ir à praia, nem sempre é completamente verdade, mas é um artifício didático para que cada um se dê o direito de investigar na sua vida o que genuinamente lhe apetece. Porque, entende, eu sou, muito crítico, eh das modas existenciais, né, então, vamos todo mundo para tal lugar, e as pessoas acabam, pelo afã do pertencimento, acabam sabotando aquilo que lhes apeteceria mais em função das Uhum. suas características mais, eu diria, profundas, etcétera. Então, eu costumo dizer, coisa que eu mais gosto é de dar aula. Então, qual é o paraíso para mim? A escola. Uhum. E, portanto, não vá me levar para um lugar que não tem escola, porque você está diminuindo a minha vida, você está piorando a minha vida. "Ah, mas vamos para Cancún". Eu não sei, lá tem escola? Se tiver escola em Cancún, você me deixa na escola e vá para a praia, né, na escola. Entende? Mas eu tenho aí fala: "Não, mas professor, a praia é uma delícia, tal". Não é, é claro que é, mas assim, eu ainda prefiro a minha vida de explicador. E eu tenho o direito, dado que não estou prejudicando ninguém, eu tenho o direito de levantar a mão e lutar pela minha soberania existencial. Eu não preciso achar que é bom o que os outros chamam de qualidade de vida, sabe, de protocolo de felicidade, de não sei. "Ah, mas é Harvard que falou". Pô, legal. A ONU disse que a Islândia é o país mais feliz do mundo. Acho fácil ser feliz na Islândia, não tem ninguém, só tem gelo, sabe. É, eu acho que o desafio é ser feliz aqui escondendo o celular, saindo correndo para pegar o ônibus. Esse negócio de Islândia, tal, no meio do pinguim, não sei que tipo de patamar comparativo para dizer que a Islândia é primeiro e o Brasil é 112 ou 300 e não, mas sabe por quê? Isso pressuporia não só que cada um de nós desse uma nota de felicidade para si mesmo, como que pudéssemos dar uma nota de felicidade para uma sociedade de um É, país. E tudo isso é assim, de difícil. uma ousadia metodológica alucinante, né? Então, eu acho que cada um deveria saber o que gosta de fazer e não abrir mão tão fácil assim, sabe? Professor, quando o senhor aposentar, o senhor vai fazer o quê? O mesmo que sempre fiz. E por quê? Porque é melhor do que outras coisas que eu experimentei. Não, mas o senhor não gostaria de fazer um caça submarina no Mediterrâneo? O senhor é gelado, é gelado. Eu não gosto de água gelada. Mas é lindo e tal. Então, sei lá, quem sabe em 3D, assim. Vamos Dá para ver de casa, né? mergulhar no gelo, na Bismânia, vamos andar de balão na Capadócia, vamos. Pô, é muito legal que cada um procure o seu lugar, que cada um procure a sua vida. Mas agora, é o seguinte, da mesma maneira que eu não me meto com você, você me deixa. Por quê? Porque, pô, se o grande barato da minha vida é pegar uma pessoa e fazê-la entender o que ela não tinha entendido, desde a equação do segundo grau até algum pressuposto filosófico, me deixa fazer isso. Me deixa. Por que razão eu deveria ter que chancelar com a minha presença, né, algum tipo de expedição à Serra do Cipó ou a cachoeiras não sei aonde? Tem tanta gente que gosta disso, por isso que vá às cavernas do. Eu não preciso estar presente. Por quê? Porque, muito embora possam ser passeios interessantíssimos, a vida ela é excludente, sabe?
eu estando aqui, eu não estou na biblioteca, não estou nadando, não estou levantando peso, não estou comendo, não estou, sei lá, é excludente, ela é rara e às vezes ela se torna muito rara. Pô, então, já que ela é rara, não tenho mais condição de ficar arriscando para ver se rola. Não, eu vou direto ao ponto. Eu vou fazer o que eu curto. E se for para comer bife à parmegiana, quibe cru, entendeu? Eu vou assim, ah, não, mas isso aí vai, sei lá, vai diminuir os. Me deixa quieto, porque eu faço questão absoluta de tirar do mundo aquilo que mais me apetece. E acho que você deveria fazer o mesmo. E mesmo que isso tenha que te indispor circunstancialmente com uns e com outros. Mas não sei se são pessoas que valem a pena, pessoas que querem a tua companhia para o que lhes apetece, sabe? Não, seria legal ter amigos que respeitassem esse teu cacuete, esse teu jeito de ser, essas tuas preferências. Isso eu chamaria de amigo, sabe? Eu tenho amigos assim que gostariam de me ter em outros cenários, mas entendem muito bem que a minha felicidade depende de fazer o que eu faço. Muito bom. E Neca, e para você? Você está com 74 anos, super ativa na fundação, no podcast. As pessoas não perguntam, assim, se você tem que maneirar o ritmo? Muito. Bom, eu tenho isso também, né, eu acho que eu sou já fui muito mais workaholic e é isso, o exemplo do meu pai, tudo ficou muito na minha cabeça, mas eu gosto muito, então em parte eu vou concordar com o Clóvis, porque eu gosto muito, e eu também assumi esse ano, Candice, que está me dando muito trabalho, mas muito trabalho satisfatório, é que eu estou como presidente da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura. Nossa, Assumi esse ano, incrível. do conselho, né, do conselho. Mas é muito, muito interessante, porque aí eu estou desvelando um outro mundo e o que eu adoro é essa curiosidade de poder estar entendendo um mundo mais próximo da televisão, Cultura. cultura, exatamente, que eu sempre fui muito ligado com educação, claro que tinha um pouco essa relação com a cultura, mas agora muito com o foco da cultura. Então eu te diria que, assim, o que eu me também fico muito feliz trabalhando, entendeu, muito. Então e desafios novos, e conhecer essa curiosidade de conhecer dentro do mundo que eu gosto, né, não vou Uhum. conhecer a física, sei lá, da NASA, dessa professora que a gente vai ter o contato, mas aí não está o meu desejo, a minha pulsão de vida. Mas estar trabalhando em coisas que eu goste muito, conhecer novos temas, então eu sou meio obsessiva por ler, aí eu começo, abro uma janela de um novo tema da cultura, da TV, já vou ler desesperadamente, fico pegando livros, olhando bibliografia e tal, isso me dá um prazer muito, muito grande. Mas esse prazer de conhecer um desafio novo, ter curiosidade para aprender, então ler muito, eu quero aprender, não vou passar na Uhum. superfície se eu vou assumir alguma coisa. Aprender, ler muito e gosto muito também de ir no lugar, ir no território, sabe, ir lá no set do programa da TV, na escola, então assim, eu gosto, isso também me dá um prazer enorme, ir na periferia, no bairro, conhecer as pessoas, esse prazer da essência daquele tema me dá um prazer enorme. Porém, não é nem porém, ao lado de tudo isso, eu também gosto, de praia, talvez nem tanto de praia, mas também gosto de praia, mas gosto e sinto necessidade de natureza. Se conectar com esse Me momento de conectar com a natureza. natureza. Então, assim, até já morei um tempo da minha vida, mas não gosto. Eu adoro São Paulo, Uhum. adoro. Não quero morar do lado da natureza, que nada acontece, que não tem nada, não, não quero. Mas agora, neste momento, estamos falando, ainda estamos no final do ano de 2025, eu estou exausta como quase todo mundo. Aí eu sinto necessidade de Precisa. conseguir no fim de semana me conectar com a natureza. Aí Hum. isso me reenergiza, me Para faz todas essas muito bem. atividades.
para Exatamente. te Então, trazer de volta aí. me trazer de volta para conseguir É. estar nas outras atividades todas. Então, assim, eu sinto falta se eu fico muito tempo sem poder passar um fim de semana perto da natureza e tal. Aí eu sou mais campo do que praia, mas também gosto de praia. E Neca, muita gente, chega a 50, 60 anos de idade depois de uma carreira e pensa na questão do voluntariado como um caminho, Sim, como um sim. propósito, como um caminho. O que que você pode dizer para essas pessoas que estão começando no voluntariado, mas que já têm aí metade da vida percorrida? Tem lugar para elas? Aí Como que elas podem desenvolver este desejo de ajudar? então, assim, eu vejo só também agora eu lembrei da sua pergunta específica. Então, assim, as pessoas falam: "Puxa, você não quer descansar?" E aí eu falo: "Bom, descansar não, Uhum, né, descansar não, eu quero poder estar onde eu sinto que eu faço a diferença", uhum, sabe, que é importante o meu papel ali. Então, não é mais na operação que eu já fui muito, de estar no executivo direto, uhum, todo dia ali, não, eu acho que tem outras pessoas hoje mais jovens que fazem melhor do que eu, uhum, estão mais conectada, fazem melhor, mas aonde eu faço diferença, eu posso, e tenho energia e saúde, eu quero continuar. E eu acho que tem muitas pessoas que é isso aí, ou se aposentam e são jovens ainda, jovens no nossos cheio de termos vitalidade, de é. vitalidade, ou sei lá, também não trabalharam e querem começar a fazer alguma coisa, porque os filhos já cresceram, já saíram de casa e Uhum, tudo isso. Acho que voluntariado é um super espaço importantíssimo e tem muito espaço hoje, acho que tem muito espaço nas organizações sociais, tem muitas formas, né, de fazer, por exemplo, também mentorias uhum, para os jovens das periferias, quem tem experiência executiva, é uma coisa que você faz a mentoria, você hum, faz um diferencial para aquela menina, para aquele menino, e você coloca eles numa rede social uhum, que eles não têm, assim, uma rede de contatos, que é uhum, muito importante para eles poderem estar ampliando o seu mundo, né, porque uhum, em geral aqueles jovens só têm a rede deles mesmos, né, uhum, então é muito restrita. Ou você tem trabalhar com criança, bom, com idoso, muitas coisas, né, você tem, eu acho que hoje uma possibilidade de muitas oportunidades para um trabalho voluntário, e eu acho incrível, uhum, né, esse você poder ter pessoas que são mais velhas e, portanto, têm uma experiência de vida diferenciada, uhum, poder estar ainda trabalhando para a sociedade, se sentindo útil, porque uhum, isso é muito importante para a pessoa mais velha, né, se sentindo útil para aquelas comunidades. Muitas vezes nas escolas, as escolas chamam os avós para virem contar histórias e tudo, então eu acho que tem muitas oportunidades e que conecta a pessoa, que eu acho que isso torna a pessoa jovem, ela continuar contemporânea, uhum. acompanhando o mundo, sentindo que é útil e que faz a diferença. Não, e você fala uma coisa que a gente, né, gosta muito, que você fala que trabalhar com a questão das desigualdades não é resolver o problema dos pobres, é resolver o problema de uma sociedade É inteira. brasileira Então inteira. uma pessoa mais velha poder também se colocar nessa situação de entender que ela está ajudando não só uma questão, mas ela está ajudando todo mundo. É isso, é fundamental. E só ainda terminando isso, que eu acredito é exatamente, assim como a questão racial não é uma questão dos negros, é também uma questão de toda a sociedade brasileira. E também, o que o professor falou mais anteriormente, que eu Uhum, acho que é, infelizmente é um traço muito importante, que predomina hoje no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo, esse individualismo. uhum, Na hora que você trabalha, faz esse trabalho social, você está contribuindo para a construção desse coletivo. Pode ser o coletivo da escola, da comunidade, de uma cidade pequena, mas você está adicionando e contribuindo para aquela teia do tecido social com ficar mais certeza, forte. com Então eu certeza. acho que é incrível essa possibilidade. E a possibilidade de estar trabalhando, que é o que você falou, entre gerações, né. Sim, Entre gerações que eu acho que tem essa contribuição,
dentro do voluntariado, aliás, dentro de tudo. Hoje é a primeira vez que nós temos 5 gerações convivendo nas empresas, nas corporações, nas organizações de uma forma geral, né. E você comentou uma vez, Clóvis, que você não gosta do conceito de gerações, né. Geração Z é assim, os baby boomers são de tal jeito. Por que que você, por que que você acha que esses conceitos limitam a nossa percepção? Como tô do lado de uma cientista social, né, mas todas essas categorias sociais, elas são interessadas, elas são construídas e elas acabam, de certo modo, fazendo o serviço para alguém. Uhum, Elas acabam atendendo os interesses de alguém. Eh, Quando você define um grupo como sendo o grupo da geração X que tem tais e tais características, você cria um dentro e um fora, e criando um dentro e um fora, você obtém, assim, quase que uma dupla vantagem de, eh se colocar como especialista e falar em nome de um grupo cujas características você conhece, e ainda por cima, digamos, quase que retirar essas características de quem não pertence àquele universo ali salientado. No mundo da política isso é muito comum, você reifica um grupo, como por exemplo, eu falo em nome dos aposentados, e os uhum. aposentados eles existem no mundo de maneira dispersa, não se conhecem entre si, e você então, ao Heterogênea. invés de ser Uhum. representante dos interesses do grupo, você informa ao grupo disperso os interesses que você está disposto a defender enquanto bandeira. Há uma inversão do trabalho de representação, né. O trabalho, político é um trabalho de construção de grupos a partir dos quais você constrói uma base de legitimidade para Uhum. falar em nome de. E eu tenho certeza que em por conta desse tipo de nomenclatura, você acaba justificando muito do que é injustificável, dando conta de como se fosse um cenário, uma lei da natureza, um cenário inexorável. "Ah, as pessoas da geração X não suportam sacrifício, não sei o quê. As pessoas da geração Y Não tomam não café da não manhã. tomam, as pessoas da geração". Ora, pelo amor de Deus, eh sabemos muito bem que essas construções, elas são, em primeiro lugar, metodologicamente paupérrimas. Em segundo lugar, elas são profundamente restritivas, no sentido de que elas contribuem para você não enxergar a riqueza, heterodoxa das pessoas que estão ali dentro, o que elas têm de fora da curva, o que elas têm de atípico, o que elas têm de singular, o que elas têm Uhum. de particular, o que elas têm que é só delas, o que construído na especificidade das suas trajetórias e etcétera. Entende o que eu estou dizendo? Claro, É pelo lado muito apequenador que sim. esse tipo de categoria me desagrada. Não que não possa haver tendências pertinentes nisso, Uhum. mas o efeito estabilizador e chancelador e legitimador que elas produzem, parece que inviabiliza qualquer tipo de revolução. Sabe o que? É mais ou menos, aquele que justifica a sociedade pela história e vira para você dizer: "Sabe o que que é? O problema do Brasil é que quando os portugueses vieram para cá em 1500, eles mandaram os bandidos. Então isso explica a nossa corrupção até hoje". Pô, espera aí, sabe, morreram aqueles, vieram os filhos que morreram, vieram os netos que morreram, vieram os bisnetos, não deu tempo ainda de fazer uma Se espécie de regenerar? higienização moral, de montar escola boa, sabe, não deu tempo ainda de ter uma educação pública tão boa quanto a privada, não deu tempo ainda de ter, iniciativas políticas que permitam que o professor da escola pública tenha um salário digno e inspirador, e que atraia novos candidatos, de excelência para serem professores de excelência e oferecendo, docência de excelência para os alunos da escola pública, de tal maneira que quando eles forem prestar o Enem em concorrência com os da escola privada, haja de fato mérito e meritocracia e não, a hipocrisia que há hoje, onde você tem escolas aí a 15, 16 mil reais a mensalidade, e a escola então, de um lado você tem um indivíduo que tem coach, psicólogo, preparador físico, não sei o quê, vai para os Estados Unidos a cada 3 meses, pá, 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 e aí sai o outro
que nasceu no mesmo dia e que entra numa creche pública qualquer. 18 anos depois, você pega e apresenta uma prova e chama de mérito o fato do cara do primeiro time ter ganho do cara do segundo time. Ora, assim, é super constrangedor a inteligência de qualquer um, porque haveria mérito se houvesse paridade de Sim. qualidade na formação. Quer dizer, o cara lá da escola pública, ele teve os mesmos livros, professores equivalentemente competentes, ele teve O mesmo laboratórios, tempo de ele trajeto da teve casa mesma dele até a coisa, ele escola. teve igualdade É. de condições e tal coisa. Então agora nós vamos pro pau e vamos ver quem é que vai ganhar. Aí é mérito. Aí ganhe quem ganhar. Ótimo. Ganhou o cara do Colégio Santa Cruz, ganhou o cara do Colégio Bandeirantes. Ótimo, né? Ou então ganhou o cara da escola estadual, ótimo. Por quê? Porque aí tá todo mundo Largaram com todos igualdade de juntos. condições. Como no esporte, todo mundo sai correndo da mesma linha. E aí ganha quem tem mérito, porque todos saíram correndo da mesma linha. Na atual sociedade, as pessoas não saem correndo do mesmo lugar, né? Uns já saem correndo lá na frente, enquanto muitos outros saem correndo para de trás da coisa. E sabe, e aí, não, mas apresenta-se a mesma prova, né? E aí é muito interessante, porque você pode até problematizar a própria natureza da prova. Quer dizer, por que razão tem uma vaga na universidade pública aquele que sabe como foi a Revolução Francesa e não aquele que sabe se virar na rua sem dinheiro durante 5 dias? Porque é uma prova também. Então você vai dizer, Sim. não, mas é óbvio que a Revolução Francesa é mais importante do que se virar na rua sem dinheiro. É mesmo? Não será porque esse tipo de prova favorece a um tipo de formação para entregar a vitória a quem tem que ganhar? Então veja, nós estamos aí há séculos reproduzindo uma sociedade desigual e Isso assistindo, não é um problema. de maneira absolutamente tácita, assim, a quê? A candidatos se elegendo e prometendo segurança a partir da violência policial, mas não dando a menor bola para a questão da educação. Educação, com certeza. Como ela disse com brilhantismo, é preciso começar antes, sabe? Agora já não adianta mais aumentar a pena, agora eu vou arrancar sua orelha fora, agora eu... Vai ser isso que vai mudar. Tinha que ter começado lá atrás, porque a diminuição da violência, ela não se fará com a multiplicação dos radares, dos controles e das intervenções violentas. Ela se fará com escolaridade e dignidade desde o começo. E aí, professor Clóvis, se as nomenclaturas elas mais encaixotam do que nos dão espaço para a gente ter a liberdade de escolher entre o heterogêneo que é cada idade, como é que a gente define a velhice? As pessoas têm medo da palavra velho. Como é que você enxerga esses nomes? Terceira idade, melhor idade, maturidade, longevidade, velhice. Por que a gente tem tanto medo de chegar nesse lugar? Uma das razões é perdermos tempo com a categoria, viu? Com a Se classificação. perdêssemos menos tempo com a categoria, eu acho que daríamos mais tempo para a vida em si. E, portanto, eu não sei te definir. Eu fiz o doutorado com um sociólogo na França chamado Pierre Bourdieu. E Bourdieu tem um livrinho de palestras que eu recomendaria, é o que tem de mais fácil para ler dele, chamado Questões de Sociologia. E nesse livrinho tem uma das suas palestras, o título é A Juventude é apenas uma palavra. Quer dizer, La jeunesse n'est qu'un mot, né? Juventude é só uma palavra. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que coloca-se na categoria jovem, né, o atributo que for mais interessante para atender aos interesses de quem tem legitimidade para definir o conteúdo da categoria, sabe? É um pouco como acontece com felicidade. Se eu tenho uma academia, eu farei de tudo
para que felicidade seja vinculada implicitamente à condição física, à saúde e à excelência Isso. estética. Se eu tenho uma igreja, eu farei de tudo para que entendam a felicidade como elevação espiritual e busca da santidade. Se eu tenho uma escola, eu farei de tudo para que entendam felicidade como ganho de lucidez e preparo para uma vida de trabalho. Se eu tenho, ou seja, a palavra, o significado da palavra é um objeto de luta, é uma disputa. É uma disputa entre pessoas interessadas em colocar naquela palavra significados que lhes sejam adequados e interessantes. E isso é importante que as pessoas tenham lucidez sobre isso, para que possam se participar do jogo de maneira mais consciente. E Uhum. não tanto como vítimas, como se fossem caroços de azeitona num liquidificador ligado, Uhum. né? Vítimas de forças que não entendem como incidem sobre elas. E aí, sob esse aspecto, quando a gente fala que a palavra ela acaba É. sendo determinante e ela acaba limitando de alguma forma também tudo que pode ser, como é que ficam as palavras desejo e alegria que são só associadas à juventude? Uhum. Pois é, quando na verdade sabemos muito bem o desejo nos acompanhará Até o fim da até o vida, se fim, Deus é o quiser. é o Eros. eros, né. Energia vital, ele nos acompanhará até o fim. Você disse desejo e disse Alegria, Alegria. felicidade. Alegria, a definição, mais conhecida de Spinoza, passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser, né. Ou seja, existe alegria quando você ganha potência de existir, ganha vontade de viver, ninguém me convencerá que é preciso ter 20 anos para ter alegria. Por quê? Porque eu tenho 60 e sou capaz de me alegrar até comigo mesmo. Então, eu lamento muito, a alegria é uma possibilidade existencial oferecida a todos. Agora, é preciso ter a consciência de perceber que, pelo fato de vivermos numa sociedade com as características que tem a nossa, das mais desiguais e injustas do mundo, é é muito normal que se passe a acreditar que a alegria seja uma questão de nicho, né, de nicho social. Mas não, não. Que cada um, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento de si, consiga diagnosticar aquilo que genuinamente lhe alegra e que não abra mão dessa possibilidade. É, a busca da própria potência de existir é é a própria essência do que estamos fazendo aqui. E isso pode passar, seja por um olhar mais ensimesmado e uma busca apenas, de benesses para si, Uhum. mas sobretudo pode passar por uma alegria que resulta de projetos mais abrangentes portanto, de estender a mão e, portanto, de aportar, de oferecer, de entregar, de proporcionar, tal como foi dito a respeito do voluntariado, mas que pode ser estendido também a todo e qualquer tipo de existência profissional. Eh, É se colocar a por que serviço, né? por que Se colocar a alguém serviço. escolheria a profissão que eu escolhi, né, se não pelo empenho ininterrupto de criar condições, né, de um pouco mais de lucidez para o outro, né, para o educando, para o aluno, para o aprendizado, para, né. Então, tudo termina aí, né. O aluno é substituído ano a ano e você, encontra nessa dádiva, Uhum. nessa entrega, nesse oferecimento, você encontra o maior dos seus propósitos, e isso te alegra poderosamente. Isso te alegra quando você percebe que um aluno brilhou os olhos, porque passou a fazer um link de cognição que não conseguia, você percebe que marcou um gol. E isso é a própria vida, né, é uma sensação incomparável, pelo menos para mim. Hum. E não é porque eu cheguei aos 60 anos que isso diminui, acho que pelo contrário. Então,
Aumenta a Eu sensação de alegria. sugiro a você, né, que procure investigar com cuidado as causas da tua alegria, e que possa, com sabedoria, jamais abrir mão dessa possibilidade, porque não se trata de matar o tempo esperando acabar, não se trata de, tal qual um saco de batata, ficar olhando para o relógio esperando o tempo passar, mas sim de aproveitar cada segundo, porque cada segundo é uma oportunidade renovada de uma potência de vida reconquistada. Conversa maravilhosa, que a gente sempre encerra perguntando a vocês, coincidentemente, mesma frase que dá nome a um dos livros do professor Clóvis. O que que você acha, Neca, que é uma vida bem vivida? Bom, eu acho que uma vida bem vivida, claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas é a vida onde você pode estar e tem esse privilégio de estar fazendo, desenvolvendo, se desenvolvendo como ser humano naquilo que você tem mais, que você gosta mais, que você tem o seu desejo e você tem o seu potencial, né, se eu consigo desenvolver o meu potencial, se eu consigo, hã, atuar na vida trazendo esse potencial, que ele é não só profissional, mas também eu acho o potencial afetivo, das relações afetivas, das relações amorosas, das relações com os filhos, com os netos, e isso eu acho que é uma vida bem vivida. E uma vida de aí entrando na questão dos mais velhos, da velhice e tudo, acho que as pessoas também têm vários, eu acho interessante pensar as várias nomenclaturas, porque também você tem necessidade de nomear, e de se nomear nesse contexto, né. E tem velhice, por exemplo, velho, é uma traz uma muitas rejeições da sociedade, né, porque nós somos ainda, apesar de que a demografia já mudou, mas ainda um país jovem que valoriza a juventude, ainda temos nisso, acho que o mundo também está nessa relação. Então eu acho que uma vida bem vivida é aquela vida que você continua fazendo aquilo que você gosta, desenvolvendo o seu potencial amoroso, afetivo, profissional, intelectual, de conhecimento e social. E para mim é uma vida que você acompanha o contexto, o desenrolar históricos dos acontecimentos aonde você vive, né. Eu não consigo descolar isso do que é uma vida bem vivida, é ter participado nos diferentes momentos históricos da da das dos eventos importantes, dos eventos que construíram, no caso, a sociedade brasileira, né. E continuar tendo essa curiosidade, esse desejo, essa alegria de viver, porque a vida, quando eu ouço o Marcelo Gleiser falando, né, que até agora não se descobriu nos milhões e milhões de planetas, estrelas e tudo do universo, a vida só temos aqui na Terra, é uma coisa muito rara, então é para gente cuidar e poder, ah, vivê-la de uma forma intensa. Eu acho que isso é uma vida bem vivida. Professor, o que seria uma vida bem vivida? Acho que com amor, né, tendo a capacidade de amar e a sorte de ser amado. São coisas diferentes. Amar é afeto nosso, ser amado é ser objeto do afeto do outro, os 2 são super importantes. Eu acho que sem esse binômio perde muito a graça. Eh, e se você me perguntar como é que eu sei que está rodando certo, penso muito em cima do eterno retorno do Nietzsche, quando ele diz que se você quiser saber se esse instante da vida está valendo, pergunte-se se você gostaria de repeti-lo indefinidas vezes. Assim como foi essa conversa.
a título de exemplo. São instantes de vida que você não veria nenhum mal em propor uma continuidade, propor uma repetição, quando a coisa é boa, você não quer sair dali. E eu penso que isso é um uma espécie de um sinal muito fácil para uma autoconsulta. A gente a gente passa muito tempo da vida em lugares que a gente não faria nenhuma questão de estar de novo, e que curiosamente tem que estar todos os dias. Mas a gente também passa por momentos da vida, instantes de vida, experiências de vida que, se a gente pudesse, a gente repetiria sempre. Como o primeiro beijo na pessoa amada, como talvez uma aula para o explicador, uma descida de esqui na montanha para um esquiador, um quadro exuberante para um pintor, uma jogada de mestre para um jogador, uma equação bem resolvida para um matemático, uma entrevista espetacular como a sua para um entrevistador. E assim vamos. Instantes de vida que foram tão preciosos, tão incríveis, tão maravilhosos, que você não só lamenta o seu fim, mas fará de tudo para que haja um recomeço. Muito obrigada. Sou eu a Um agradecer. prazer Obrigada. enorme e uma honra para a gente ter vocês aqui. Eu sempre digo que essas combinações, elas acontecem no grande Um acaso da vida. da vida, da produção, da agenda de Da vocês, agenda, da né? Às vezes possibilidade. uma coisa muito concreta que é a Que agenda. é a agenda, é o Cronos ordenando as coisas, né? De quem pode, quem deve estar com a gente. Então, é uma honra para a gente ter vocês aqui, nessa combinação inusitada, mas muito potente. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse episódio, quem está assistindo esse episódio, sabe que cada minuto aqui valeu a pena e que com certeza a gente desejaria repetir um dia no futuro. Bom, Muito obrigada. Muito Obrigado você. Obrigada. Candice, prazer enorme Prazer, te viu? conhecer, tá aqui igualmente. juntos. Obrigada, Muito gente. bom, gente. Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast, com produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio. Muito obrigada e até a próxima.